Olá, colegas do Profimate. Nessa nossa videoaula, trataremos sobre recorrências lineares de primeira ordem. Para isso, utilizaremos o seguinte exemplo. Uma recorrência é dita de primeira ordem quando vemos aqui, olha, o xn mais 1 depende exclusivamente do xn, ou seja, xn mais 1 é uma função de xn. Vamos lá recordar o que estudamos. Uma recorrência é de primeira ordem quando expressa xn mais 1 em função de xn, o que acabamos de falar. Vamos lá. Agora vamos ver quando uma recorrência ela é dita linear. Por que essa nossa recorrência é dita linear de primeira ordem? De primeira ordem nós já vimos, né? Agora, por que ela é linear? Vamos observar que o expoente do xn, tanto do xn mais 1 como do xn, todos dois nós podemos perceber aqui que eles são o número 1, ou seja, o expoente é 1. Então, tanto o xn mais 1 tem expoente 1, como o xn também tem expoente 1. Isso significa que xn mais 1 é uma função do primeiro grau de xn. Isso que determina ela ser linear. Vamos recordar o que estudamos. Uma recorrência é dita linear quando tanto o xn mais 1 quanto o xn possuem expoente 1, ou seja, formam uma função do primeiro grau. Continuando nossos estudos, vamos ver o que são recorrências lineares de primeira ordem homogênea e recorrências lineares de primeira ordem não homogênea. Recorrência linear de primeira ordem homogênea. Esse nosso primeiro exemplo aqui, ó, é uma recorrência linear de primeira ordem homogênea. Já o nosso segundo exemplo aqui, ó, é uma recorrência linear de primeira ordem não homogênea. E qual a diferença entre um e outro? Bem, nesse segundo podemos ver que tem um termo independente de xn. Já no primeiro não. No primeiro temos apenas o xn mais 1 e o xn. Então essa primeira recorrência nós dizemos que ela é linear de primeira ordem homogênea porque ela não tem esse termo independente. Já a segunda, ela é uma recorrência linear de primeira ordem não homogênea porque ele tem esse termo independente de xn. Vamos recordar o que estudamos. Uma recorrência é dita homogênea quando não possui termo independente de xn. Ok. Agora vamos ver como se dá a resolução de uma recorrência linear de primeira ordem homogênea. Bem, resolver uma recorrência linear significa reescrevê-la não mais em função do termo anterior, e sim em função de n. Vejamos aqui no exemplo. Nós podemos ver aqui a nossa recorrência linear de primeira ordem não homogênea e aqui a sua solução. Observe a diferença de uma para outra. Aqui, olha, o xn mais 1 ele está dependendo do xn, ou seja, o próximo termo depende do termo anterior. Já aqui, olha, o próximo termo não depende do termo anterior, mas apenas de n. Depende apenas de n. Então, quando a gente forma essa fórmula fechada aqui, ela é a resolução dessa recorrência. Vamos ver isso na prática. Bem, vamos resolver essa recorrência aqui. Para isso, nós vamos escrever alguns de seus termos. Vamos escrever o x2, que é uma vez o termo anterior x1, x3, que é duas vezes o termo anterior x2, e assim vamos prosseguir sucessivamente até encontrarmos o xn, que é n menos 1 vezes x n menos 1. Agora o próximo passo seria fazer o produto de ambos os membros termo a termo. Então a gente vai multiplicar x2 com x3 com x4 com xn, o que encontramos aqui. E 1 vezes 2 vezes 3 vezes n menos 1 e ainda as variáveis x1, x2, x3 até xn. Bem, observando essa expressão, percebemos que o x2 está nesse primeiro membro, mas o x2 também está nesse primeiro membro, e ambos multiplicando.
Então, o que, que nós podemos fazer? Eliminá-los. Da mesma forma, podemos observar o x3 e o x3. Assim também podemos eliminá-lo. O x4 e o x4. E sucessivamente, até eliminar todos esses termos, sobrando apenas xn igual a 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes sucessivamente até n-1 e o x1. Mas, observando bem essa primeira parte aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, é o n-1 fatorial. O que nos resta que xn é igual a n-1 fatorial vezes x1. Porém, bem aqui nós temos, olha, o primeiro termo dessa recorrência. Já que nós temos o primeiro termo, a gente pode encontrar uma solução particular, substituindo esse primeiro termo aqui no x1. Assim, ficaremos com a nossa solução. Ok? Então, aí a gente viu rapidamente que são recorrências lineares de primeira ordem e quando elas são homogêneas. E no próximo vídeo estaremos explicando melhor sobre os outros casos. Até mais.